a igreja homenageia os santos inocentes, aquelas criancinhas que, como diz a liturgia de hoje, não falando, mas morrendo, confessaram a Cristo. Aqueles que são as primeiras flores que floresceram para o céu e que foram, infelizmente, objeto do ódio e da ganância do rei Herodes, mas ao mesmo tempo, passando por esse sofrimento da morte, entraram gloriosos para o céu. Eles deram a sua vida justamente para proteger o menino Jesus. Como nós ouvimos a leitura do Evangelho de hoje, quando o rei Herodes percebeu que os reis magos não voltaram para dizer-lhe onde nascera o menino Jesus, foi então que ele teve essa decisão terrível, pela qual Herodes passou como um dos homens mais cruéis para a história da humanidade. Mandou que seus soldados entrassem em Belém e matassem todas as criancinhas de 2 anos para baixo. Imaginemos, meus amados irmãos, que tragédia, hein? Os soldados entrando, arrancando as crianças dos colos das mães e matando todas as crianças, um massacre terrível. E ele, com isso, conseguiu satisfazer a sua ganância, a sua ira, achando que ali no meio tinha matado o menino Jesus, sem saber ele que Deus mandou um anjo a São José, e São José então fugiu, levando Nossa Senhora e o menino Jesus para o Egito. Aí nós vemos como foi importante essa presença de São José como pai, protegendo o menino Jesus, protegendo Nossa Senhora. São José com esse papel providencial que Deus lhe deu. E nesse ano de São José, nós pedimos a ele também que seja esse pai providente, que nos ampare, que nos proteja dos perigos que nos atacam em nossa vida. Meus amados irmãos, a história dos santos inocentes, ao mesmo tempo que nos mostra como a igreja celebra a glorificação dessas criancinhas, Santo Agostinho diz que elas foram para o céu antes que fossem manchadas pela maldade do mundo. Por isso que São João fala no Apocalipse que ele teve essa visão, que esses inocentes são aqueles que mais de perto seguem o Cordeiro. O Cordeiro é Jesus, não é? Aqueles que mais de perto seguem o Cordeiro no céu são os inocentes, porque neles nunca houve maldade, nunca fizeram nada de impuro, nenhuma palavra mais teve em sua boca. Então, eles foram vítimas da maldade de Herodes, mas Santo Agostinho diz, a maldade de Herodes, para eles, acabou sendo um motivo de glória, e eles todos ganharam de graça o céu, porque a sua morte acabou salvando o menino Jesus. Ao mesmo tempo que a igreja nos faz olhar para os inocentes e ver o lugar de glória que eles lá estão tendo, por aqueles que eles sofreram inocentemente nesse mundo, a igreja nos faz olhar também para a triste figura de Herodes, não é? Herodes foi aquele que não queria que Jesus nascesse. Porque Herodes, como vocês sabem, ele não era judeu. Ele era um rei que tinha dominado aquela região de acordo com o Império Romano. Ele era do povo indumeu, ele era pagão. Então, fez um contrato com o imperador de Roma e o imperador permitiu que ele governasse aquela região todinha ali. Portanto, ele era um intruso. E quando ele ouviu os reis magos falarem que nasceria o rei dos judeus, ele pensou, está nascendo o rival do meu trono, aquele que vai reclamar o direito de nascença e vai me destronar. Então é um homem que só tinha uma única visão, uma visão egoísta, uma visão, portanto, materialista, um homem que tinha sede de poder e que não hesitava em fazer as piores barbaridades para se manter nesse poder. Foi assim que Herodes passou para a história. E assim como ele naquela época, que queria que Jesus não nascesse, há muitos que hoje em dia também não querem que Jesus nasça, não é? Infelizmente, há muitos que querem desligar o Natal do menino Jesus. Querem que o Natal seja esvaziado do seu sentido verdadeiro. Para muita gente, o Natal virou somente uma confraternização, um tempo de reunir a família, um tempo de desejar coisas boas, um tempo de trocar um presente ou outro. Claro que o Natal é tempo de confraternização, é tempo de reunir a família, é tempo de trocar presentes, mas tudo isso é por causa do menino Jesus, né?
Só que eles querem ficar somente com o ocidental, com essa parte exterior, e esvaziar o Natal do sentido que é Jesus vir ao nosso coração, nos libertar do pecado, nos trazer a graça de redenção. Isso não se quer mais falar. E, hoje em dia também, infelizmente, nós temos outros reis Herodes que tentam, por interesses escusos, interesses, não é, de poder, interesses econômicos, promover no mundo a chamada cultura da morte, como dizia São João Paulo II. E como outros reis Herodes, eles não hesitam, por esses seus interesses, em matar os inocentes de hoje, que são as criancinhas, em número de milhares e milhares que são abortadas no mundo inteiro. Então, as criancinhas hoje que são vítimas do aborto, infelizmente, são outros tantos inocentes que morrem nas mãos de novos reis Herodes, que não têm consciência, não têm escrúpulos, e muitas vezes aproveitam o momento em que uma pobre mãe está fragilizada, abandonada, desamparada, vão explorar o sofrimento de uma pobre mãe desamparada para vender a ideia falsa de que o aborto é uma solução do seu problema. E trazem dois problemas. Primeiro, assassinam um inocente. E segundo, farão aquela pobre mulher, aquela pobre mãe, carregar para o resto da vida o peso dessa triste escolha. O mundo de hoje está assim, é um mundo cada dia mais pagão. Como era pagão o rei Herodes, que não tem escrúpulos, não é? Vocês vejam que eles não desanimam, não desistem. Agora que entrou um novo governo na Argentina, já propuseram a votação do aborto, passou na Câmara e creio que amanhã será votado no Senado Federal da Argentina. Então rezemos muito para que o Senado barre esse projeto de lei, porque senão a Argentina vai ser mais um país que vai aceitar o aborto em sua legislação como um direito. É um absurdo, não é? A pessoa pegar um crime e transformar em direito. Como você pode entender alguém ter direito de matar um inocente? É um absurdo, mas estamos nesse mundo. Então hoje nós olhamos para os santos inocentes, para que eles protejam nossas criancinhas, possam dar a elas a proteção, que elas tenham o seu direito de nascer, que é o direito de todo ser humano chamado por Deus à vida. E ao mesmo tempo também, já que eles que confessaram a Cristo não falando, porque não podiam, não sabiam falar ainda, mas morrendo, que eles façam com que nós, que podemos falar de Cristo, não só falemos de Cristo, mas procuremos viver conforme a fé que nós dizemos professar. Sejamos, portanto, fiéis ao dom da fé, acolhendo Cristo em nossos corações, para que Ele nos faça receber o dom da sua salvação, o dom que nós esperamos um dia da nossa herança no céu. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.